toda a verdade, como se estivéssemos estigmatizados pela rejeição do céu. Efetivamente, a assistência superior não faz discriminação de ninguém, ajudando indistintamente na pauta da sabedoria que lhe é própria, conjugando lição e misericórdia, provação e apoio. Não te deixes assim abater pelas aparências do mal, que em essência não existe e jamais vencerá o bem, na luz do amor santificado. Dessa forma, a mulher que elege a ilusão em detrimento da missão divina que aguarda, o homem que deserta por invigilância e grosseria dos labores santos do lar, junto de filhos e esposa. Os filhos se associam a corações pervertidos e se entregam a experiências destruidoras e marginalizantes. E todos os equívocos que marcam corações humanos em todos os labores e posições de existência não são por si senhores definitivos do espírito, embora dominem na tormenta da paixão, pela ausência de bom senso e vida com o Senhor. Tudo passa, e no crescente fluxo das lições, a mensagem eterna se define, resgatando corações e almas para a verdade do bem, em que Deus se mostra pleno e irresistível. Até depois, aos encargos que as circunstâncias te entregaram, certo de que o mais alto, pela vibração de amor puro, tudo ajusta para comover o espírito da consciência que o torne seguro refletor de seu Pai. Nós refletimos a luz de Deus e o amor que nele nos abraça. Vamos orar, pedir a Deus que nesse instante nos abençoe, que esses companheiros do alto que estão conosco possam fortalecer a nossa fé, dando-nos a compreensão dos ensinamentos divinos através da palavra do Espiritismo, que vem trazer e elucidar tantas verdades, às vezes, que os nossos corações não entendem ou não aceitam. Obrigado, Jesus, por tua companhia, por tuas palavras, e em ti rendemos gratidão por esse momento. Fica conosco hoje e sempre e abençoe o nosso dia, graças a Deus. Teremos agora uma querida amiga, Eugênia, que vai falar exatamente sobre o amor de Deus para todos nós. Ouça o amor. Bom dia. Bom dia. Todos me ouvem bem? Mais ou menos? Vou cumprimentar vocês de novo, ver se agora vocês me ouvem melhor. Ótimo, obrigada. Falar contra o vento não é fácil. Como nosso irmão falou, o nosso tema de hoje, eu dei o título de O Amor como Solução, porque é um livro do Espírito Joana de Ângeles que fala sobre essa questão. O livro inteiro fala sobre isso, né? E eu dei esse título, mas na verdade é isso que ele estávamos conversando há pouco, e ele pegou exatamente essa reflexão sobre o amor de Deus para conosco, o quanto esse amor se irradia e o quanto nós somos tocados por esse amor e, por extensão, deveríamos irradiar esse amor. Mas eu iniciei agradecendo a oportunidade que o Gaspar me dá de trabalho, de pesquisa sobre o Evangelho de Jesus, mas sobretudo a oportunidade de estar aqui como vocês, recebendo luzes, bênçãos e graças que a espiritualidade amiga que trabalha com Francisco de Assis trouxe para essa casa, trouxe para esse momento, que nós possamos então absorver essas energias maravilhosas que a espiritualidade com tanto carinho preparou para nós. Eu vou até aqui, ok. Então esse tema que nós trouxemos para a conversa de hoje, ele fala exatamente sobre isso, sobre entendermos
que o amor de Deus resume toda a doutrina de Jesus. Essa fala não é minha, o amor de Deus resume toda a doutrina de Jesus. Nem essa fala é minha, nem o que eu vou falar daqui para frente, é dos livros que eu li. Mas essa fala está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre essa questão do amor de Deus por nós. Aliás, o amor de Deus por nós foi a grande novidade, a boa nova que Jesus nos trouxe. Porque antes dele, a ideia que se tinha acerca de Deus, do nosso Pai Criador, era um Deus para ser temido. E a partir de Jesus, nós vamos mudar esse conceito e entendemos que Ele é um Pai que, na verdade, deve ser amado profundamente pelos seus filhos, porque Ele é o próprio amor. Tem uma música muito bonita do Nelsinho Correia, que é um cantor católico, que ele fala assim: há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. Deus está aqui. E continua dizendo: mesmo se não te amaram, se com amor você nunca foi tratado nessa vida e às vezes em outras, né? Nunca se esqueça que o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor te criou. Essa ideia é muito interessante e com certeza o Nelsinho tirou de um salmo de Davi, salvo engano é o 22, que fala exatamente sobre isso, que a gente não tem que ter preocupação com esses amores que às vezes a nossa vida de encarnado nos leva a nos decepcionar, nos leva a nos angustiar, porque nós temos um amor maior que guia as nossas vidas, que é o amor do Pai para conosco. E todas as vezes que nós sintonizamos com esse amor, como Francisco de Assis nos ensinou, né? E a música que foi cantada aqui fala exatamente sobre isso. Toda vida que nós entramos nessa sintonia, todo o nosso corpo físico, mental, espiritual se reveste desse amor e esse amor nos sacia. E é exatamente isso que a música do Nelsinho fala: mesmo se não te amaram, se com amor nunca você foi tratado, o Pai sempre lhe amou e continua nos amando. Sobre essa questão que é denominada de maior mandamento, vários comentários já falei no capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre também amar ao próximo como a si mesmo. Atenção, porque o mandamento não é amar ao próximo, às vezes a gente reduz, né? O mandamento é amar ao próximo, é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, de nós parte o amor que se irradia. Se nós não tivermos esse alto amor presente em nossas vidas, nós não conseguiremos jogar essa luz divina sobre as pessoas do nosso convívio. Isso é fácil de perceber, né? Só sou eu que tenho amigos assim. É a famosa muro das lamentações. Toda hora que você encosta perto da pessoa, ela tem uma história muito triste para contar. E se você contar a pior história que você já ouviu nesses últimos tempos, nossa, por esses dias uma pessoa estava lá no atendimento fraterno e foi tão dramático, ela tem uma história mais dramática ainda. Estou falando ela, mas pode ser ele, tá? Tem uma história mais dramática ainda do que isso. Então a gente tem que ficar atento para que a gente não se contamine com o muro das lamentações e nem passe a ser também um reprodutor desse muro das lamentações. Então, o Espírito, salvo engano, é Lázaro, que no item 8, ele começa a dizer, é Lázaro mesmo, consultei aqui, item 8, a redação é do Espírito Lázaro, e ele começa dizendo: o amor de Deus define toda a doutrina de Jesus. Isso não é novidade para a gente, porque Jesus sempre falou para nós e vivenciou, isso é o mais importante, que Ele e o Pai são um.
Então, se há uma unidade entre ele e o Pai Criador, com certeza o que ele falava, toda a doutrina de Jesus falava sobre isso. Mas há uma passagem de Mateus, no versículo 22, capítulo 22, no versículo de 31 a 40, que com certeza muitos de vocês conhecem, que um doutor da lei se aproxima de Jesus e o interroga dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento, o amor do Pai sobre tudo. O segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse momento, Emmanuel, comentando essa passagem, ele diz que se forma um triângulo. No topo desse triângulo está o amor de Deus, que deve ser superior a tudo. E a base do triângulo é o amor que nós temos que ter por nós, que se projeta no amor que nós vamos desenvolver pelos irmãos. Já a gente vai comentar por que às vezes a gente confunde tanto esse amor que nós devemos ter por nós, que é o que os autores espirituais chamam de auto-amor, e a psicologia também. Na verdade, nós confundimos isso com egoísmo. Não é sobre egoísmo que Jesus está falando, porque ele fala que o amor que nos inunda deve ser colocado a serviço do nosso próximo, né? Então, não é de egoísmo, porque às vezes a gente confunde. Não, a pessoa é egoísta, ela se ama muito. Não, quando ela é egoísta, segundo Joana, ela está escondendo ou tentando esconder uma falta enorme de amor que ela sente por ela mesma, de culpas que ela guarda desta vida ou de outras, e ela quer se proteger a todo custo, cuidando só dela mesma. Então, essa base do triângulo, nos fala Emmanuel, é uma conexão de interdependência. O amor ao próximo a partir de nós mesmos. Agora eu vou falar algumas obras que eu pesquisei, não vou falar as obras básicas, já estão me vendo falando aqui toda hora. Mas tem alguns que falam sobre isso, que quem quiser se aprofundar sobre o assunto é interessante ler. Estude Viva, capítulo 32, em torno da regra áurea. Regra áurea é essa história do maior mandamento, ser o amor que nós devemos ter para com o nosso Pai Criador. Emmanuel e André Luiz, numa psicografia do Chico e Valdo Vieira, o livro chama Opinião Espírita, e o capítulo é 52. E o título dessa passagem chama Tempo da Regra Áurea. No livro Passos da Vida, que é de espíritos diversos, mas no seu capítulo 11 tem Bilhete da Regra Áurea, psicografia do Chico e do André Luiz. Tem uma passagem que eu achei muito bonita, do Hamed, através da psicografia do Francisco Espírito Santo Neto, um livro chamado Renovando Atitudes. O título é belíssimo, ele estava inspirado. Ele fala, os olhos do amor. Ou seja, quando nós irradiamos essa energia crística que vem do nosso Pai Criador, com certeza o nosso olhar diferencia sobre o olhar que nós temos em relação ao outro. É um olhar que não julga, é um olhar que não comenta, é um olhar que, se puder ajudar, ajuda, se não puder, silencia. Tem de Joana e Edivaldo vários livros sobre isso. Amor Imbatível Amor, que no capítulo 13, Joana fala sobre a vitória do amor. Libertação pelo Amor, que os livros inteiros falam sobre esse assunto. Mas o capítulo 30 fala sobre Jesus libertador. E eu fiquei pensando que esse aí o Roberto deve ter lido, porque ele depois escreve aquela letra belíssima, né? Jesus libertador. Vocês lembram dessa música? Então,
A letra inteira assemelha-se muito ao que está psicografado aqui por Divaldo Franco, que fala de Jesus libertador. E o amor como solução, que eu até escolhi para título dessa nossa manhã, dessa nossa conversa, e eu usei principalmente a introdução desse livro, que fala exatamente sobre essas questões que nós estamos conversando nessa manhã. Mas talvez a pergunta que ocorra a vocês, foi a que me ocorreu: qual é o sentido real desse amor que tanto Cristo falava que o Pai tem por nós? Emmanuel fala que é entender o amor como essência divina, energia que emerge da nossa natureza mais profunda. É aquele momento em que a gente fala que a luz de Deus dentro de nós, a chama divina, que às vezes está meio apagadinha, né, dentro de nós, principalmente quando nós estamos passando os momentos mais difíceis, né, das nossas vidas, mas é essa hora que nós devemos recorrer a essa energia crística que, na verdade, Jesus projeta a partir do Pai. Então, ele fala que essa é uma energia que emerge da nossa natureza mais funda, a onipresença celeste que vigora em todos e em tudo. A onipresença que vigora em todo e em tudo. Quem mais falou sobre isso? Opção 1, Francisco de Assis. Opção 2, Francisco de Assis. Opção 3, Francisco de Assis. O que vocês acham? Francisco de Assis. Porque ele fala que a natureza inteira fala de Deus e que nós temos que aprender a ler na natureza a força divina que ela projeta, né? E todo o trabalho que tem sido feito de resgate até da própria medicina é de que, na verdade, os alimentos nos curam. E o que são os alimentos senão essa natureza que se disponibiliza tão lindamente para nós? E ele fala, Emmanuel, que Jesus, vivenciando essa passagem, essa filosofia, melhor dizendo, de que o amor de Deus nos cura, ou como disse Paulo de Tarso, que o amor de Deus nos constrange, porque quando a gente entende e sintoniza com esse amor, a gente vê que todas as outras coisas ficam menores e que as nossas preocupações se dissipam. Então, a doutrina de Jesus, que é o que o Espiritismo prega, renascido no pensamento espírita, porque todos nós que somos de doutrina espírita já ouvimos falar sobre isso, que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo dos primeiros tempos. Então, essa força do amor, que é descrita por Joana de Ângeles, fala uma frase que eu achei maravilhosa e trouxe aqui para a gente pensar sobre ela. A vibração do amor desarticula todas as tramas do ódio. Então, todas as vezes que a gente se sentir enredado pelas tramas do ódio, como é que a gente vai dissipar essas questões? Como é que a gente vai desatar esses nós, né? Pela vibração do amor. Começa a jogar energias positivas sobre a situação que está lhe oprimindo, sobre a pessoa que está lhe oprimindo, sobre o tema que está lhe oprimindo. Todas essas questões, quando a gente vibra amor sobre ela, como diz Joana, a vibração do amor desarticula todas as tramas do ódio. Então, quando nós caminhamos lado a lado com o amor, quer dizer, quando nós temos a presença do Cristo através desses mentores espirituais, como Francisco de Assis e sua equipe de trabalhadores, nós não tenhamos dúvida. O universo vai conspirar a nosso favor e nós triunfaremos. A certeza do triunfo é porque a gente se liga com a energia que nos criou, que é a energia do amor. E por que às vezes a gente se engana tanto com relação ao amor por nós mesmos?
que Jesus fala que é o meio que nós temos de amar o outro, é a partir do amor que nós temos por nós mesmos. É porque, como eu falei de início, nós confundimos o auto-amor com o egoísmo. Então, nós vamos nos dar todas as possibilidades só para nós. Então, todas as possibilidades de amor, quando a gente conhece e não entende esse amor maior, a gente trama tudo isso para nós. Isso traz um prejuízo enorme para nós. E a gente fica pensando às vezes que isso é só quando a gente se depara com o amor no sentido conjugal. Então você quer que aquela pessoa viva só para você, né? E aquela sensação que às vezes a pessoa tem que estar sendo sufocada, porque tudo tem que girar em torno daquela pessoa. E às vezes a gente não faz isso consigo, não? Em meninos e meninas fazemos, né? Às vezes o filho tem uma oportunidade enorme de desenvolver a profissão, às vezes em outro país, em outro lugar, e a gente fica tentando segurar, manter, né, perto de nós, e às vezes atrapalha até a vida conjugal dos filhos, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o amor também se desorganiza quando o egoísmo toma conta da nossa expressão de amor. Então a nossa expressão de amor deve ser sempre como Cristo nos ensinou, no sentido do servir, no sentido de se deixar levar e tomar por esse amor do Cristo. E nós já sabemos pelos várias formas com que Ele nos apresentou que não era bem assim. Uma das formas que Jesus fala, continuando aquele raciocínio que Mateus nos apresenta, sobre o próximo, né, que Jesus fala para nós amarmos, como nós nos amamos, ou seja, tudo que eu quero de bom para mim, eu quero que seja também para o meu irmão, incondicionalmente. Se esse irmão me ama, se esse irmão não gosta de mim, se esse irmão já nos prejudicou, essa é a nossa meta, amar dessa forma. E ele fala que há o outro como capacidade de nos amar, quando ele pergunta, e quem é o meu próximo? Vocês lembram da parábola do samaritano? Quem lembra? Ergue a mão aí. Então, a história do samaritano é aquela, né? Porque quem pergunta para Jesus é um doutor da lei. Ele diz que uma pessoa sofreu um assalto, não é nada moderno ser assaltado, e ele fica caído no chão. Quem é o primeiro que passa e não se toca? O cara que perguntou para Jesus. Você vê que Jesus, né? Ele não diz assim, cara que está fazendo a pergunta errada. Não, ele só dá o exemplo que o primeiro que passa não se incomoda é o doutor da lei, o tal que estava perguntando para ele quem era o próximo. E passa o primeiro, que é o doutor da lei, outro que também conhecia as leis, ajudava lá no templo, não se incomoda. E quem passa e se condói e se confraterniza como um irmão que está no chão, é justamente um povo que era considerado menor, uma raça menor, que era justamente o samaritano, né? E então a resposta de Jesus é precisa. Quem lhe parece que foi? E o doutor da lei era tão com relação ao fariseu, que ele era fariseu com relação ao samaritano, com relação ao samaritano, que ele diz assim, quem lhe parece? E ele não diz, é o samaritano. Ele diz, aquele que teve compaixão. Por aí vocês veem como que essa questão do não amor circundava toda essa conversa, né? Porque ele não diz, foi o samaritano, ele diz, não, foi aquele que teve. Aí Jesus olha para ele e diz, vai lá, cara, faz o que ele está fazendo, está tudo bem. Jesus não falou assim, né? Eu estou trazendo. Então, quais são os instrumentos que nós temos para desenvolver em nós o auto-amor? Já que eu só posso amar ao próximo se essa energia do amor existir em mim. Se eu tiver ódio, a única coisa que eu vou espalhar é ódio, rancor, ressentimento, né? Se eu só tiver crítica em relação ao comportamento dos meus irmãos, é porque eu acho que eu estou numa posição superior e que eu posso avaliar isso. Então,
a autoestima, nos falam esses autores que eu li, é a capacidade de valorizar a si mesmo, reconhecendo em nós o amor do Pai para conosco, né? Ou seja, a gente estava até conversando agora há pouco, eu falava como a lua, ela recebe a luz do sol e ela irradia para a terra, e à noite a gente tem às vezes noite de lua, né? Lindas noites de lua, porque ela irradia. Então a proposta do Cristo é essa: olha, eu estou recebendo e estou jogando para vocês irradiem a partir desse amor que vocês estão, a partir do amor que nós temos por nós mesmos. O que nos permite que a nossa vida expresse essa beleza essencial que a gente percebe a partir de Jesus? Joana fala, e se eu conseguir andar aqui no meu computador, Joana fala assim: a função do alto amor é a criação da vida mais bela, otimizar e direcionar, ou seja, jogar essa luz. Então você vai ter uma ideia de um amor mais profundo e de um amor sem esse egoísmo que tanto nos atrapalha. Então a vida, a partir dessa irradiação, ela é capaz de nos auxiliar. Meu computador, toda vida que ele vem para cá, o vento sopra e ele fica emocionado. Então, há uma outra passagem que esses autores falam, que é quando o amor ao próximo como fuga para mim mesmo. Eu não quero me analisar, eu não quero pensar que eu briguei com a família toda e agora não tem para onde ir, então eu vou para a casa espírita e começo a fazer o bem, mas aquele bem que eu conto para todo mundo, diz: olha, eu estou morto de cansado, mas eu vim hoje, porque eu sei que é minha obrigação estar aqui, né, cuidando do centro, minha obrigação é estar aqui para eu dar paz, para poder descontar, né, nas vidas passadas. Então, não é o que a gente faz, é o como a gente faz. Quem falou isso para a gente, lindamente, poeticamente? Paulo de Tarso. Se eu falar todas as línguas dos homens, dos anjos, se eu me cortar todo, se eu der todos os meus bens. Quando ele fala, se ele falar a língua dos anjos, ele está falando do pessoal que faz palestra. Depois ele diz: e do pessoal que faz as doações. Se eu der todos os meus bens, mas se não for por amor, nada vai me servir. É esse sentido do serviço espiritual. Pode ser até que a gente faça uma média maravilhosa, né? Eu tinha um chefe que eu aprendi muito com ele, que geralmente o expediente da gente termina às 6 horas, né? Aí quando ficava aquele lá que ficava 6 horas e todo mundo arrumando as coisas, saindo correndo, porque tinha que pegar filho na escola, porque tinha que não sei o quê, chegar em casa, arrumar o jantar, blá, 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 blá. E tinha aquele que ficava e batia no ombro e dizia: tá com problema em casa? Porque o natural é que você queira ir para casa, gente. Quando a gente não quer. Minha neta está aprendendo a falar agora, e ela estava chorando, a minha filha perguntou assim: mas o que você quer que ela disse? Que casa? Eu quero ir para casa, todo mundo quer ir para casa, se você tem uma casa harmonizada. Então era isso que ele perguntava: estás com problema em casa? Então é essa a questão, que eles falam que às vezes o próximo é fuga de nós mesmos. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes só parece que nós estamos em auxílio. E aí eu pensei assim, e o samaritano poderia ter feito muitas questões, que ele não fez nenhuma, ele vai lá e ajuda. E se fosse o samaritano nos tempos de hoje, ele dizia: gente, vai dar ruim. Será que não vão pensar que eu que sou assaltante, porque eu, né, sou uma casta inferior, eu vou andar com esse cara aí, vou dizer, ele bateu no cara, alguém viu e agora ele está levando para São Correio, né? E eu ainda fiquei com o dinheiro do cara, porque aí por culpa eu estou pagando as coisas. Então essas questões de quando a gente não faz nenhuma apreciação, vai lá simplesmente ajuda, é belíssimo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas a primeira vez que eu viajei de carro só com os meus filhos, eles ainda eram pequenos, né? Eu viajando com eles e um carro novo, eu tinha vontade de fazer a revisão, achei que estava tudo.
tá a correr para o abraço, o pneu furou. E quando eu vi anoitecer, eu na estrada, falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Pergunta se eu sei trocar pneu. Aí, de repente, para um carro, uma família inteira dentro do carro. Desce o senhor e diz, a senhora sabe trocar pneu? Eu disse, nunca. Aí ele falou, eu vou trocar para a senhora. A esposa desce do carro e diz, olha, tem um cafezinho aqui, a senhora não quer? E aí, oi gente, tá tudo bem aí, tá? Ó, tem um biscoitinho aqui. Eu fiquei numa vergonha. Falei, gente, eu nunca parei para ninguém. Nem quando eu estou andando sozinha, nem quando eu estou acompanhando. Falei, gente, é aquela história que a gente tem vergonha até de agradecer. Pergunta se ele perguntou o meu nome. Pergunta se ele perguntou o que eu fazia, onde eu morava. E estava próximo já a Brasília, já estávamos chegando. Pergunta se ele me perguntou alguma coisa. E como ele, outros tantos samaritanos que nós encontramos nas nossas vidas. E que muitas vezes nós não conseguimos nem agradecer, porque não é essa a função. E eu encerro com uma poesia muito linda do Kleber Lucas, que diz assim, eu preciso aprender um pouco aqui e eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Mas eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras da sua casa, suas asas. Deus cuida de mim e eu não ando sozinho. Eu nunca estou sozinho, porque eu sei, Deus cuida de mim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos.